Boa noite, meninas. Adria, Marina, estamos aí no aguardo da Viviane. Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que vai ser esse nosso diálogo. Cada uma de vocês terá 15 minutos de fala. E dentro desses 15 minutos, vocês terão que dizer qual é a mulher negra, dentro da fala de vocês terão também que dizer qual foi a inspiração de vocês por alguma mulher negra da nossa história, no final da fala. Eu estou falando agora porque senão eu posso esquecer depois. A nossa live vai ter uma duração de 1h e pouquinho, e vamos ficar no aguardo aí da Vivi entrar. O tema, nós vamos entrar na questão do 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, mas também vamos falar de todas as pautas de acesso dessas mulheres, situação de vida das mulheres, o trabalho dessas mulheres, como que está a vida dessas mulheres hoje. Então, a nossa live é mais uma live reflexiva sobre a vida das mulheres negras, para que a gente consiga minimizar um pouco e passar um pouco para as pessoas de que forma que nós, dentro das nossas instituições, estamos podendo trabalhar um pouco essa questão da mulher negra, a situação do nosso povo negro, e até se uma de vocês tiver proposta também, pode colocar, porque essa live está sendo gravada e depois nós vamos ver isso. Futuramente veremos quais foram as nossas falas diante de alguns momentos importantes, como que é o 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra Latina e Caribenha. A primeira a falar será a Marina Camargo. Marina Camargo é advogada, pós-graduanda em Direito Penal, vice-presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB e facilitadora de práticas restaurativas. E também, como não poderia deixar de ser, Marina também é ativista dos direitos humanos, porque, na realidade, todas nós que trabalhamos, que militamos a questão das ditos minorias, nós atuamos nos direitos humanos. Então, a fala da Marina será direcionada com esse viés. E também vamos contar um pouco sobre a história de Teresa de Benguela, né? Que é uma mulher lutadora que criou, junto com seu marido, no Morro do Piolho, no Quilombo do Piolho, juntou-se com a comunidade negra e também com o povo indígena. Essa mulher lutou durante 20 anos pela emancipação, para acabar com a escravidão, pela emancipação do povo negro e do povo indígena. E, no entanto, na história, nós não temos nem nascimento, onde Teresa nasceu e onde Teresa morreu. Nós não temos isso escrito na história. E se é uma situação que hoje preocupa os movimentos, preocupa as instituições, é que nós, mulheres negras, não devemos deixar ninguém escrever a nossa história. Nós temos que ser protagonistas da nossa história. E é por isso que hoje existem alguns recursos, algumas facilidades para que nós possamos deixar o legado para os que vierem pós nós. Ninguém vai contar nossa história mais. Somos nós que seremos protagonistas. E com isso, Marina, por favor, você tem 15 minutos para contar um pouco para a gente, até como que é a sua vida enquanto advogada e militante de mulher negra. Obrigada, Silvia. Primeiramente, cumprimentar a Adria, Maria, a Silvia, Diogo e a Viviane também.
e a todos e todas que estão nos ouvindo. Eu agradeço o convite por estar aqui. Silvia, eu acredito ser extremamente importante, né, essa conquista do 25 de julho, que é o marco do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, porque, além de ter essa homenagem, né, com a figura da Teresa de Benguela, como você bem disse, a líder quilombola, né, que ela se tornou rainha depois de lutar durante 2 décadas, né, sustentar aquele quilombo. É uma data, como todas as outras que nós devemos refletir, que ela deve se estender por todos os anos, né, por todo o ano. Então, o Dia da Mulher Negra, o Dia da Resistência da Mulher Negra é todo dia, né? Mas é importante a gente ter essas datas justamente para ter essa abertura de conversa, de bate-papo, de avanços. Quando eu falo sobre mulheres negras, eu sempre trago a nossa história. A gente não pode ignorar a história e achar que é apenas o presente que é atuante, né, que dá resultado. Não, tudo que nós temos hoje é por conta de toda a nossa história, né? Então, eu sempre falo sobre as próprias princesas e rainhas do Egito, né? Muitas pessoas pensam, nossa, mas pensam assim, África e Egito como algo diferente, né? Mas não, o Egito está dentro da África, e aí eu costumo falar de rainhas e princesas, como a própria Cleópatra, Nefertiti, Enenga, Amina, e depois eu vou trazendo outras mulheres como inspiração, que é, por exemplo, a professora Maria Nicolas, a engenheira Enedina Alves Marques, a nossa antropóloga Lélia Gonzalez, né, que ela fala muito do racismo brasileira, dos estereótipos da mulata e da empregada doméstica, e fala do português, da nossa América Latina, porque ela diz que a Lélia Gonzalez, né, ela diz que a nossa negritude, né, ela vem de uma América Latina, e não dessa colonização europeia, né? Nós somos o que somos por conta dessa nossa mistura da América Latina com a nossa América do Sul, né? E muitas coisas do nosso costume até hoje são coisas oriundas da cultura indígena, da cultura negra, né? E muitas outras coisas foram apagadas, né, do nosso linguajar, do nosso dia a dia. Mas nós somos uma América Latina, segundo a Lélia Gonzalez, né? E, falando um pouquinho mais da parte do direito, né, como advogada e militante ativista dos direitos humanos, né, nós temos que estar muito ligadas também na prática dessas teorias, né? Então, nós sempre, a população, a sociedade que luta, no geral, luta por mudanças na Constituição, por promulgação de leis, mas elas precisam ser acompanhadas, né? Precisam ser botadas em prática. Então, a nossa Constituição Federal, ali nos primeiros artigos, né, é uma Constituição também chamada como Constituição Cidadã, porque se comparada às pretéritas, ela é a que mais trata sobre direitos humanos, e ela repudia qualquer tipo de preconceito, racismo, preconceito por gênero, idade, cor, estado civil, estado origem que a pessoa nasceu, mas isso precisa ser colocado em prática. A Constituição também trata das comunidades quilombolas, comunidades indígenas. Nós tivemos, graças aos movimentos sociais, muitos avanços em relação à promulgação de leis, como o crime de injúria racial, o crime de racismo, a implementação da história da cultura afro-brasileira e indígena nas redes de ensino, o Estatuto da Igualdade Racial. São conquistas, mas elas precisam ser acompanhadas, né? A gente precisa, como se fosse, fiscalizar essas leis, né? Porque, infelizmente, Silvia, Adriane e Viviane, né?
o que nós ainda vemos é que o machismo e o racismo ainda está muito presente, né, no nosso país. Infelizmente, a gente ainda tem que lidar com notícias de mulheres negras que sofreram preconceito dentro do trabalho por conta das suas tranças, por conta do cabelo que estava armado, mas se não for para cima, para onde que ele vai crescer? Né, o cabelo crespo. Esse é o nosso cabelo natural. Então, a gente ainda sofre essas questões estéticas, mas sempre, infelizmente, ligada à nossa etnia, à nossa raça. Além disso, tem as questões relacionadas à violência obstétrica, que é aquele maltratamento durante a gestação, né, pré, durante e pós-parto. As mulheres negras, infelizmente, são taxadas como mulheres mais fortes, então elas aguentam ficar sem anestesia, elas aguentam dor, né, e quando se tratam de mulheres negras e pobres, é pior ainda esse tratamento, né? Nós também, infelizmente, temos que combater esse preterimento afetivo, né? Que tem tudo a ver com autoestima e autocuidado. Então, mulheres negras, quanto mais escuras, mais retintas, são as tidas como menos belas, né? O que seria beleza, né? E isso afeta muito a autoestima, uma vez que nós não enxergamos mulheres negras de todos os tons de pele em todos os espaços, né, tendo em vista que nós somos 25%, né, de um país de 56% de pessoas negras, se nós não nos vemos, crescemos enxergando outras pessoas que não são parecidas com a gente, isso afeta a nossa autoestima. Parece que não, mas dentro de nós tem é feita essa autorreflexão e essa busca pelo que é belo, que não é do nosso natural. Então, a nossa luta, a luta das mulheres negras, que deve ser uma luta de toda a sociedade, é para isso, é para serem tratadas como pessoas, como cidadãs, detentoras de direitos, de deveres, como pessoas comuns que querem trabalhar, que querem estudar, né? E querem ser vistas pela sua capacidade, pela sua intelectualidade, pelo que a pessoa tem a oferecer, né? E não neste preconceito, somente por ela ser negra, por ela ser mulher, ela já é afastada e barrada de vários lugares de diferentes formas, né? Seja numa forma direta, numa forma indireta, que é a que a gente também costuma bastante sentir, né, Adria e Silvia? Aquele racismo indireto, velado, que às vezes a gente fala, nossa, eu senti muito racismo nesse ambiente, essa pessoa foi machista, foi racista, mas como é que foi? Não falou nada? Mas não precisa falar. É no olhar, é no tratamento diferente com as outras pessoas ali ao redor. Então, é esse combate do racismo direto ou indireto, ou seja, o racismo estrutural, né? E para finalizar minha fala, eu gostaria que todos nós, todas e todos nós, fizéssemos essa reflexão de que, se nós nascemos em uma sociedade que é racista, que é machista, estruturalmente, e que tem outros tipos de preconceitos também, a gente tem que parar para refletir se nós não estamos praticando essas discriminações, né? A gente acredita que não, porque sempre compara com alguém mais agressivo que a gente. Sempre vai ter alguém mais agressivo que a gente. Mas, às vezes, a gente está reproduzindo microagressões no dia a dia, aquela coisinha pequena, aquela conversa de WhatsApp, aquela festa em família ou em amigos. Então, o Dia Internacional da Mulher Negra, 25 de julho, está aqui, né, no Brasil, para nós termos essa data como reflexão das nossas práticas e combate às práticas racistas e machistas. Então, esse dia eu acredito que seja um dia de nós comemorarmos conquistas, mas sempre buscando avançar cada vez mais, porque nós temos muito a crescer ainda, e também a fiscalizar o que nós já temos, tá? Então, dessa forma, eu encerro a minha fala, espero ter sido
ter sido clara, né? Espero que vocês tenham entendido. Obrigada. Obrigada, Marina. E dentro da sua fala, me remeteu aqui que a população negra continua sem acesso a direitos, aos serviços. É uma população que, muitas das vezes, ela não é ouvida pelas instituições. E se tem um lugar aonde nós somos ouvidos, não, nós não somos ouvidos. Se tem uma instituição que reconhece o povo negro enquanto povo negro, é a polícia, né? A polícia nos reconhece a todo momento, seja homem negro, seja mulher negra, seja o pessoal do LGBT. Então, assim, a gente precisa pensar algumas propostas para minimizar a situação do nosso povo negro. Que nós sabemos que hoje nós temos 13 milhões de desempregados nesse país. Se a gente for ver na escala, nós vamos observar e sentir que a maioria desses serão negros e negras. Infelizmente. É uma realidade que muitas das vezes passa despercebida, mas nós negros sabemos onde é que dói. E agora, para dar continuidade aqui à nossa fala, quem vai estar falando para a gente é a Adria Maria Bezerra, presidente da ONG Casa da Mulher, também é do Coletivo Popular Judete Zilli, e está aí na luta há mais de 30 anos junto com a gente, na questão da mulher, na questão dos movimentos negros, e também participando das questões de moradia com as mulheres. Adria, é a sua vez de falar. Abre. Está sem áudio. Tá, boa noite, Silvia. Boa noite, Marina, Viviane, e para todas aquelas que estão nos assistindo. É uma honra estar aqui nesse momento, né? Principalmente quando a gente marca uma data tão significante para o nosso país, para nós, mulheres negras, né? Que é justamente o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Lembrando de que, quando a Marina ela coloca, né, os nomes das nossas ancestrais, é muito importante a gente fazer essa colocação, porque a nossa luta ela vem de longe. Nós estamos dando continuidade à luta das nossas mulheres, né? Das mulheres escravizadas, das mulheres que foram traficadas do continente africano para este país, Brasil, e outros países também do mundo. É uma luta assim, grande, uma luta realmente que a gente tem que ter coragem e ter conscientização daquilo que nós queremos e o que nós pretendemos para este país. E quando a gente coloca essa questão do Dia Internacional das Mulheres Negras, temos que lembrar essa data também como importante, porque essa data ela foi criada a partir da discussão de um grupo de mulheres, né, na República Dominicana, onde ela cria a data e, mais tarde, a ONU ela ratifica essa data como importante para o mundo inteiro. E temos que lembrar também, não só das nossas ancestrais. Marina, eu lembro muito da sua avó. A sua avó era uma mulher resistente. Sua avó, com 100 anos, saía numa escola de samba. Isso aí, assim, é uma coisa significante, importante para Ribeirão Preto, para mostrar que nós temos, vivendo nessa cidade, pessoas que tiveram a coragem de enfrentar todos os preconceitos, mulheres idosas, mulheres negras. Né? Minha bisavó, viu, Adria? Hein? Minha bisavó. Sua bisavó, sua avó é a Marinha. Né? A sua bisavó, a resistência que ela tinha, né? E a vontade que ela tinha de viver e participar. E a outra homenagem para empresto para minha mãe, que criou 16 filhos, e todos, ela conseguiu, junto com meu pai, colocar em locais assim, onde a gente nem imaginava chegar, né? Mas todos conseguiram, pelo menos, uma posição com muita luta. E tua mãe, né? Tua avó, aliás, a tua avó que criou sua mãe, criou suas tias, e hoje nós sabemos quais os espaços que elas estão galgando.
E isso foi através de muita luta, muito trabalho, muita conquista, muitas dores, né? E quando a gente lembra dessas pessoas, nós temos que lembrar como é que nós resistimos todas essas tristezas, todas essas violências que nós temos nesse país, das nossas lutas, né? E lembrando de que, quando a gente pensa na data 25 de julho, muitas pessoas pensam em comemoração, mas é uma data de reflexão. É uma data onde a gente traz, né, a nossa história para um fortalecimento das nossas mulheres negras, das nossas mulheres indígenas, que sofrem muito nesse país e em todo esse continente. E temos também que dizer de que a Teresa de Benguela, ela nos representa, assim como nos representa a Luana em Ribeirão Preto. A luta que nós estamos fazendo até hoje, no sentido de que realmente a Luana seja lembrada e de que seja feito, né, que a justiça haja também no sentido de que os crimes não podem ficar impunes, principalmente os crimes em relação às mulheres negras. Isso realmente eles têm que ser resolvidos, têm que ser pautados na nossa pauta, do nosso trabalho, no dia a dia, né? E eu faço uma reflexão em relação à nossa década internacional de afrodescendentes. A nossa década ela começa em 2014, ela termina agora em 2024, e é um compromisso importante de enfrentamento ao racismo, né, no mundo, né? E para fortalecer nossas ações, para superar os nossos obstáculos, né, encontrar por milhares de pessoas no mundo, né, é reforçar as leis que proíbem, né, discriminação racial e garantir que essas leis sejam implementadas. E temos que lembrar de que essa década, né, ela tem uma carta, onde essa carta ela preconiza de que nós temos que erradicar a pobreza, a exclusão, permitir a participação plena e igualitária da população afrodescendente na vida pública, política e econômica. Porém, a gente pergunta, né, será que isso está acontecendo no Brasil? Será que a carta da década afrodescendente, que ela começa a ser colocada em prática, né, a partir do governo do Lula em 2014, porém, quase todas as ações que foram implementadas nessa época, elas estão sendo destruídas. As ações afirmativas, que aos poucos a gente está vendo que a tendência é ser exterminada, mas existe uma resistência em relação a tudo isso, né? E essas ações, elas são importantes porque a gente tem que realmente, né, acabar com essas discriminações que existem contra as mulheres e meninas afrodescendentes, nossas mulheres e meninas indígenas também, né? Nós temos que adotar medidas especiais de ações afirmativas em relação à educação, em relação ao trabalho, né, para superar todas essas desigualdades. Agora a gente coloca, né, e nós temos assim uma história nesse país, uma história nesse continente, uma história na nossa América Latina, né, e caribenha, onde nós temos assim grupos heterogêneos, né, que têm suas histórias, têm suas experiências, têm suas identidades. Porém, de acordo com os governos que nós temos, a gente faz uma reflexão de que será que esses governos realmente, né, eles estão propensos a fortalecer essas comunidades, essa população negra, essas mulheres negras, meninas negras, ou justamente eles querem impor, né, algumas ações que realmente defina qual é o nosso papel dentro da sociedade de acordo com aquele governo. Então, essas reflexões a gente vai ter que fazer, né? Nós somos mais de 200 milhões de afrodescendentes nas Américas, mais de outros milhões de afrodescendentes nos continentes, né? Essa década, justamente, ela está aqui para promover o conhecimento, promover o valor e promover o respeito, né? E dizer quais são as conquistas da história do povo negro. E que a gente percebe nesse país, né, que as nossas contribuições, a nossa história, elas não são respeitadas. Não são respeitadas pelos governos fascistas, pelos governos racistas, pelos governos machistas. Então, nós temos que pontuar, em relação a isso, qual é o Brasil que nós queremos, qual é o papel que nós exercemos enquanto mulheres negras e meninas negras nesse país. E onde fica toda essa sociedade? Onde é que fica a justiça desse país? Então, isso é uma luta muito grande que nós vamos ter. E essa luta é, né, pautada através das nossas ações.
E muitas ações não precisam ser grandes ações. De acordo com o local que nós estamos vivendo, nós podemos ter ações simples, que podemos estar aí todos os dias, diariamente, com os nossos grupos de mulheres, com as nossas populações, nos locais que a gente pertence, com as nossas famílias e amigos, fazendo justamente um trabalho de conscientização. O que é a conscientização, o que é essa década, o que ela representa e o que nós podemos fazer. E nos lugares que nós estamos, nós podemos fazer o quê? Pequenos grupos de discussão. E isso a Casa da Mulher já faz, já há alguns anos, esses grupos de discussões em relação não só ao direito das mulheres, mas também em relação às questões raciais. E a gente pautou espaços específicos para que isso aconteça, são as nossas comunidades, as nossas favelas, porque é lá que está o nosso povo negro. 99% das 101 comunidades que tem Ribeirão Preto, a maioria é povo negro. É um povo negro sofrido, que não tem direito a trabalho, não tem direito à moradia, não tem direito a emprego, não tem direito à felicidade. E isso faz com que a gente se debruce nessas pautas, né? E também a gente, não é precarizar, a gente também busque fazer com que essas pessoas, com que essas mulheres, com que essa população entenda que eles têm direitos fundamentais, os direitos humanos estão aí para serem distribuídos, para serem oferecidos para todos e todas, porém, né, esses direitos humanos não chegam a determinados grupos. E esses grupos são justamente aqueles que necessitam das nossas ajudas. Quando eu pauto muito o movimento negro, o movimento de mulheres, eu, a Silvia, a Judete, e durante muitos anos, a gente saía de Ribeirão Preto, pegava o ônibus Cometa, íamos até os movimentos em São Paulo, que Ribeirão Preto não tinha ainda discussão racial, na década mais ou menos de 80, isso não existia em Ribeirão Preto. O que existia era justamente um louvor à Princesa Isabel no dia 13 de maio, quando nós jovens passamos a contestar todas essas louvações que tinham relação ao 13 de maio em Ribeirão Preto e no Brasil também. Não só Ribeirão Preto, um grupo de jovens, como também todo o Brasil. Contestava essa prática, que era justamente a prática dos nossos avós, a prática dos nossos pais. Eles eram culpados? Não, era a história que tinha ensinado para eles. E nós passamos a mostrar para as nossas famílias a outra história, né? E outros espaços que a gente poderia ter, e tinha na época, de discussões. Então, Ribeirão Preto tinha o SECAM, que era o Centro de Estudos, né? Da cultura negra, onde foi ali que eu conheci a Teresa Santos, conheci a Lélia Gonzalez, conheci a Benedita da Silva, né? Conhecemos o Hamilton Cardoso, o Pestana, a Abdias de Nascimento. Era um espaço único, numa época de ditadura, onde o negro, e não só o negro, mas a sociedade só podia discutir cultura. Só que cultura para a sociedade branca e para o poder era festa, era bailes, né? Porém, nós, dentro de tudo isso, o que nós fazíamos? Nós fazíamos as nossas discussões políticas. E essas discussões políticas eram importantes a ponto de daí surgirem grandes nomes, como Pestana, o Benedito da Silva, né? O Abdias já era um sociólogo aqui no Brasil, tinha chegado do exílio, né? Conhecemos depois a Teresa Santos, que faleceu faz 3 anos, e outras pessoas, né, que são importantes na nossa história, né? Foi ali que eu conheci também a Sueli Carneiro. Então, assim, são pessoas que nos rodeavam naquele momento e que já tinham uma participação mais profunda das discussões sobre questões raciais e que essas mulheres, elas nos colocavam o que era importante, que nós poderíamos discutir, onde é que estava a nossa resistência e qual era o nosso papel e quais poderiam ser as nossas ações. Então, quando a gente coloca, né, que o movimento, muitos colocam que no movimento negro não podemos discutir política, política está dentro do movimento negro. O movimento negro é uma política. O movimento de mulheres é uma política. Qualquer movimento que a gente tenha dentro desse país ou do mundo são políticas, lógico que não são políticas institucionais, não são políticas partidárias, mas são políticas e ali, nesse âmbito, é que nós vamos discutir realmente o que nós queremos, o que nós precisamos, né, e o que nós podemos fazer. Quais são as nossas ações? Dentro de Ribeirão Preto, a gente pode fazer muitas ações, sensibilizar o governo, que a gente sabe que é difícil nesse governo, essa sensibilização em relação às ações afirmativas, né? Em relação a algumas ações que a prefeitura poderia fazer para minimizar a dor do povo negro, principalmente em relação à moradia, que eu acho mais grave.
aqui em Ribeirão Preto, a moradia e o racismo e o machismo, né? Mas podemos fazer o nosso papel, sim. Cada uma, dentro do seu espaço, pode contribuir, dentro da área jurídica, dentro da área da educação, dentro da área dos movimentos, né? E a cada mulher, ela pautou em fazer essa discussão com as mulheres. Né? Primeiro, começando a discutir a questão da violência doméstica, que é a nossa área de atuação de trabalho, e a partir daí a gente partir para outras ações, como vamos partir agora para as comunidades, com o curso de formação de promotoras legais populares. Né? As próprias mulheres chegaram a essa conclusão, que elas têm que ter uma formação. E daí estamos levando a proposta dos promotores legais populares para que realmente a gente possa discutir, né, todas as questões referentes à situação dessas mulheres dentro das comunidades, né? Então, essa questão de a gente colocar, né, de que eu sei tudo, não sei tudo, eu aprendo. Uma aprende com a outra. Não estamos sós, não, estamos juntas. De uma aprender com a outra e uma falar para a outra o que é melhor naquele momento, naquela ocasião, o que nós podemos fazer. Então, quando a gente lembra das nossas ancestrais, nós temos que lembrar quanto elas lutaram, quanto elas fizeram para chegarmos até onde estamos. Nós somos um produto de políticas públicas, aliás, políticas que nossos pais, nossos avós colocaram na nossa formação, colocaram nas nossas vidas. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui porque nós viemos de uma formação. E essa formação, por mais rude que ela tenha sido, por mais simples que ela tenha sido, né? Nossos avós, nossos bisavós, eles tinham consciência daquilo que eles estavam fazendo e sabiam muito bem pautar qual era o caminho que a gente poderia estar seguindo. Isso foi importante para mim, foi importante para você, Marina, importante para a Silvia, que eu conhecia a mãe da Silvia, eu conheci a Silvia aos 14 anos, a Silvia já na luta, na questão da moradia, na questão dos direitos, a mãe da Silvia também nessa luta, né? Num grupo de jovens que a gente participava aqui em Ribeirão Preto, e fomos trabalhar justamente numa comunidade, né, que necessitava, naquele momento, de um trabalho, de um apoio, de uma palavra amiga, né? E foi aí que eu, a Silvia, a Judete, nos juntamos, né, e estamos no nosso trabalho até hoje, estamos na nossa luta até hoje. Mas a luta da mulher negra, sim, é uma luta infinita. E essa luta infinita, nós temos que pautar certos espaços que nós estamos, de que forma nós vamos lutar, como é que vamos nos juntar a outros movimentos para chegar no consenso e fazer uma luta única. Que a luta da mulher negra não é uma luta isolada, não é uma luta de um grupo, é uma luta de todos. E nessa, quando a gente chega na luta de todos, a gente tem que ser o geral. O que é importante para todas nós estarmos juntas, para justamente a gente praticar as nossas ações e dizer o que é importante para a gente minimizar um pouco o racismo, o fascismo, o patriarcado, que é muito grande nesse país, né? E romper com todo esse racismo estrutural que tem dentro desse país. Obrigada, Silvia. Obrigada para todas vocês. Seu áudio, Silvia. A Viviane não conseguiu entrar, né? Vocês conseguem vê-la aí? Não. Não entrou. Então, o que a Adria trouxe, o que a Marina trouxe. Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. As mulheres negras são também as mulheres que mais são submetidas às revistas vexatórias nas instituições prisionais. Como que vocês vê essa questão da mulher quando ela vai fazer a visita nos finais de semana nos presídios? Como que vocês veem isso? Vocês imaginam que poderia haver uma possibilidade de mudança no que está posto? Ou vocês acreditam que isso precisa ser construído para que seja minimizado essa situação? A Adria é a primeira a me responder, por favor. Eu gostaria que a Marina respondesse primeiro, porque ela está na área jurídica. A minha visão que eu tenho de presídio é de 10 anos atrás. Eu não sei as mudanças que houve,
Mas eu vou colocar o que era 10 anos atrás, né? Porque eu tive justamente uma amiga, que ela foi, na época, né, acusada de sequestro. Ela teve uma pena de 10 anos de prisão, e eu ia com a mãe dela sempre visitá-la. A mãe dela não tinha coragem de ir sozinha. A mãe dela me chamava para ir junto com ela, e eu ia, uma vez por mês, né? Agora, quando você chega numa prisão, primeiramente, você não é ninguém. Qualquer mulher que esteja ali para fazer uma visita a alguma pessoa amiga, ou família, ou companheiro, não é ninguém. Todos realmente passavam por uma revista vexatória, onde a gente tinha que tirar as calcinhas, tinha que se agachar 3 vezes, tinha que tossir, para justamente mostrar que você não tinha nada dentro da sua vagina. Não levava drogas, não levava nenhum aparelho, não levava nenhum outro objeto, né, para você entregar aos presidiários. Era uma presídio feminina, para as presidiárias. Então, é vexatório isso, entende? Porque você era palpada, né? Logicamente que a policial era mulher, mas você era palpada, e isso fazia com que o constrangimento fosse muito grande, mas era a única forma que a gente tinha para entrar realmente no presídio. Agora, quanto às questões dessas mulheres, né, que estão dentro dos presídios, não estou falando dessa minha amiga, porque essa minha amiga realmente ela foi culpada, mas a gente percebe, essa minha amiga não era negra, era uma mulher branca. A gente percebe que nos presídios femininos, né, pelo menos naquela época, a maioria das mulheres que estavam lá eram negras. E a maioria estavam lá por estarem no tráfico. Elas pertenciam ao tráfico, ou elas vendiam drogas, ou foram pegas com drogas, mas muitas dessas mulheres também, elas já tinham cumprido suas penas, muitas delas não tinham nem ainda sido, né, julgada, e outras diziam que não tinham culpa, que simplesmente era o companheiro, mas como ela estava junto com o companheiro, ela foi culpada e não tinham nem advogados para realmente defendê-las, né? Então, a gente vê que realmente o que acontece nos nossos presídios, né? Pelo menos assim, o ano retrasado, algumas mulheres do Conselho da Mulher estiveram no presídio aqui em Ribeirão Preto. Eu não fui, porque a permissão foi entrada praticamente de poucas pessoas. E diziam, né, que realmente a coisa é muito triste. Nós tivemos, eu e a Silvia, né, Silvia, nós tivemos, inclusive, depois a roda de conversa com ex-presidiárias, meninas que saíram no final de semana e queriam conversar sobre a violência, com outras pessoas que a gente conhecia da comunidade. A gente vê que realmente a coisa é difícil, a coisa não é fácil, certo? E essas mulheres, muitas delas, por não terem advogados, elas ficam mofando dentro dos presídios. Então, a gente vê que são mulheres negras. Agora, ao sistema penal, o sistema judiciário, ele foi feito para quem? Quem é que está dentro desses presídios masculinos, femininos, Fundação Casa? A Fundação Casa, eu vou sempre. Fundação Casa, a maioria é negra. 90% dos meninos adolescentes são negros, né? E de que forma nós podemos mudar, fazer mudanças? As mudanças, acredito, é longa. Eu não acredito numa mudança muito rápida, mas sim uma mudança muito longa. Depende de toda a sociedade estar se manifestando e discutindo de que forma. E a gente sabe que uma vez por ano, como já aconteceu de eu e Silva irmos, tem uma discussão com a sociedade civil, do sistema penal com a sociedade civil, para a sociedade civil dizer o que se poderia fazer para melhorar os presídios. Porém, quando você chega nessas reuniões, quem é que estão nas reuniões? A maioria é o pessoal que trabalha nos presídios. Sociedade civil, se tiver 10 pessoas e 200 pessoas que trabalham no sistema penal, nós não somos nada perante eles, né? E é de lá que sai justamente todas as conversas, as propostas, as ações que poderiam ser feitas para minimizar essas pessoas dentro dos presídios. Então, na realidade, se essa reunião ou audiência é feita para a sociedade civil, ela não é mentirosa, né? Então, o sistema penal realmente tem que ter uma discussão muito séria e grande nesse país, não só com a sociedade civil, mas com toda a parte política, a parte jurídica, né? Os nossos juízes, promotores, todos têm que estar envolvidos nessas questões, porque, do jeito que está, eu acho muito difícil alguém se recuperar, não se recupera. Eu não sei se vocês vão se lembrar, mas em alguns anos atrás, há alguns anos, né?
teve uma mulher que era presidiária, e essa mulher foi ter nenê. E essa mulher estava com os pés algemados na cama. Gente, foi uma situação assim muito delicada para nós, porque a mulher, quando ela está em trabalho de parto, é uma dor absurda. E, no entanto, aquela mulher estava algemada aos pés da cama. E chegou até, esse vídeo chegou até o Geraldo Alckmin, que na época ele era o governador. Ele era o governador. E, no entanto, depois ele estourou uma sindicância para apurar, e a partir daí, segundo eles, não, as mulheres que estivessem para ter bebê nas maternidades jamais seriam algemadas, tanto mãos como os pés nas camas. Isso, gente, era um desrespeito, é desumano com uma mulher que está numa situação tão delicada. E quando a Marina falou da questão da obstetrícia, me veio essa questão à mente. A violência em que a mulher negra sofre no ato de dar à luz. Por acreditar que nós suportamos mais a dor, nos dão menos analgésico, e com isso a gente passa tempos e tempos ali, ó, com aquela dor por sermos fortes, entre aspas, né? Mas ninguém quer estar na pele da mulher negra nessa situação em que não se toma medicamento suficiente para que a dor seja minimizada. E agora, Marina, eu gostaria que você também falasse um pouco nesse sentido. Silvia, eu vou até tratar um pouquinho ali da questão do sistema criminal, né, e dessa violência obstétrica, né. Mas antes disso, é importante até ressaltar aqui que tudo que nós falamos, né, dentro do movimento, tanto são questões que nós mesmas enxergamos, né, que é só olhar para os lados, conversar com as pessoas, quanto também dados, né. Tem muitas pessoas que ignoram dados, né, ignoram a realidade e acham que nós estamos falando por questões para termos benefícios, se é que pode existir benefício diante de todas essas discriminações que nós sofremos historicamente. Tratando primeiramente do sistema penal, eu não sou uma advogada criminalista, mas eu sou estudiosa no assunto, né? Eu estou fazendo essa pós-graduação em direito penal, que também trata da criminologia, e é muito, infelizmente, Adria, você mostrou a sua visão de 10 anos atrás, mas infelizmente não mudou muito. Então, o que nós vemos ainda é uma população majoritariamente negra, tanto em presídios masculinos quanto femininos. A maioria é por tráfico de drogas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não, a maioria ali não é assassinato, né, crimes mais que matam, né? Crimes que matam, só tem homicídio, quis dizer, né? A maioria é tráfico de drogas. E, infelizmente, é muito certo que algumas vidas acabam seguindo este caminho, justamente porque lá no começo não teve aquela estrutura, não teve ali os seus direitos atendidos pelo Estado. Então, as pessoas costumam taxar, criminalizar apenas quando já está preso, mas não quer buscar a história da pessoa e também não quer buscar evitar que a pessoa e aqueles grupos sociais cheguem até este ponto de serem presos. Então, eu acredito que em alguns casos o sistema penal, as cadeias, as prisões, elas sejam necessárias em alguns casos, mas, ao meu ver, a grande maioria dos casos poderiam ser evitados se realmente tudo andasse de acordo com a lei, de acordo com os nossos direitos, né? Mas isso não acontece. Então, eu acredito que deve haver uma discussão, uma aplicação melhor dessa prevenção, né? O que
o que fez aquela mulher negra, aquele homem negro, ser preso, ser presa. Essas motivações são as raízes muito mais difíceis de serem combatidas. É muito mais fácil a pessoa cometer um crime e já prendê-lo, ao invés de prevenir, né? E quando a Silvia falou sobre as revistas, né, se tem como haver uma mudança nesse tratamento, eu acho que a mudança é conjunta, né? E é muito difícil, muito árdua, porque quem é que quer trabalhar com pessoas presas? Elas são muito estereotipadas, né? A pessoa, uma vez que teve ali a sua ficha criminal por uma passagem, ela já é taxada a vida inteira como se ela não pudesse mudar nunca mais, né? Então, tanto na revista, quanto, como que eu posso dizer, na limpeza, na própria estrutura, na alimentação dos presídios, tudo isso eu acredito que se mudar, deveria ser de uma forma conjunta, mas ainda vai demorar muito tempo, porque eu não vejo um grande interesse, assim, das pessoas em trabalhar essa parte criminal. E agora falando sobre a violência obstétrica, né, das mulheres grávidas, que são taxadas como mais fortes, acredito que essas discriminações que nós temos hoje, machismo, racismo, em especial o racismo, é do período colonial, né, desde que o Brasil foi colonizado, porque desde quando o Brasil é Brasil, estaríamos ali apenas com os indígenas, mas desde quando ele foi colonizado, essa ideia de que a pessoa negra é mais forte, ela é colonial, para justificar a escravização. Então, eles aguentam, mas como que eles aguentam se as pessoas escravizadas morriam com 35 anos, né? Como que aguenta se as mulheres negras, principalmente, elas nem criavam um sentimento materno com seus filhos ou com seu marido e vice-versa, ele também não por ela e por seus filhos, porque as famílias eram separadas. Então, historicamente, nós sofremos muito nessa questão afetiva também, né? A questão de nos proibir de amar, nos proibir de constituir famílias do nosso modo, né? E falando, abrindo um parênteses, em constituir família do nosso modo, e tratando do racismo religioso, nós tivemos um caso recente, né, antes da pandemia, de uma mãe que ela foi denunciada pelo Ministério Público porque ela iniciou sua filha no candomblé. E uma das características ali para essa iniciação é a raspagem do cabelo. Eu não sei o nome específico. É a raspagem do cabelo. É uma forma da mãe educar os seus filhos, né? Por que se ela introduzisse a filha no catolicismo, fazendo a filha tomar uma hóstia, não seria ruim? Por que se introduzisse a filha numa religião evangélica e ela deixasse o seu cabelo super comprido, não tem essa mesma repercussão? Mas cortar o cabelo curto ou deixá-la careca e esta menina gostando disso e sendo amada normalmente, por que há um tratamento diferente? Então, as mulheres negras, até hoje, elas sofrem de diferentes áreas, né? Autocuidado, na profissão, dentro da família, ambiente de trabalho. Então, essas nossas dificuldades, elas ainda persistem, infelizmente, mas eu acredito que essa nossa conscientização e essa força que a gente ainda consegue ter também para expandir toda essa consciência, para trazer maior movimento, é positivo, né? É esperançoso. Então, falando aqui do Coletivo Popular Judete Zilli, também é um passo de esperança, né? Então, vocês estão representando muito bem nós, mulheres negras aqui da cidade de Ribeirão Preto, e região, e Brasil. Então, eu acredito que vocês sejam inspirações para que outras mulheres negras também vejam que é possível participar da política. Como você disse, né, Silvia?
movimento negro, direitos humanos, é política, tudo é política, né? Então, só não está interessado quem está confortável. Agora, quem não está confortável vai ver que isso é política. E eu fico muito feliz de ser convidada por vocês. É uma honra estar aqui, a convite do Coletivo Popular Judete Zilli, e por vocês também fazerem parte da Casa da Mulher. E eu também estar concluindo o curso das promotoras legais populares, né? Que é um avanço também para a nossa cidade, para as nossas mulheres. E contem comigo, e eu gostaria de contar com vocês que estão nos assistindo também para participar desses movimentos cada vez mais. Ô, Silvia, deixe-me lembrar. Obrigada, Marina. Ô, Silvia, vamos lembrar de que essa construção de hoje é feita pelo Coletivo Popular Judeste Zilli e Ramon Todas as Vozes do pessoal. Sim. Ramon Todas as Vozes, isso. A Viviane é do Coletivo Ramon Todas as Vozes, né? Ela está tentando entrar, que seria muito importante a gente estar ouvindo a Viviane, que é uma pessoa muito especial também, que nós temos na Câmara, mulher negra, né? Ali dentro da Câmara, é importante isso. E a nossa participação na Câmara, ela se torna mais importante ainda porque nós somos pessoas negras que, pela primeira vez, adentram a Câmara, e para a Câmara isso é novidade. Mas só que agora eles sabem nos respeitar porque, né, conhecem o nosso trabalho dos dois coletivos, sabem que é um trabalho importante aqui dentro da cidade, né, um trabalho onde a gente pauta justamente as ações necessárias para Ribeirão Preto. Isso faz com que a gente faça a diferença dentro da Câmara, não pensando somente num grupo da população, mas pensando naquela população que realmente necessita de que algumas ações, de que algumas políticas públicas sejam implementadas nessa cidade. Adri, deixa eu só complementar, né? Também agradecer ao coletivo Ramon Todas as Vozes, né? E também dizer que as mulheres ali daquele coletivo também são inspirações para que nós possamos, para que nós enxerguemos que é possível entrar na política e é necessário, né? A Anitta, a Patrícia Cardoso, a Sheila Brandão e a Viviane Silva, que está aqui tentando conversar com a gente, elas também são inspirações para nós mulheres negras ribeirão-pretanas. Vamos lembrar que organizaram a Marcha da Mulher Negra, né, em Ribeirão Preto, foi muito importante nesse sábado, essa Marcha das Mulheres Pretas daqui de Ribeirão. Tá? Justamente mostrando o que nós queremos e o que nós estamos pautando para essa cidade. Dentro dessa, dando continuidade aí à nossa fala, tanto a Adria como a Marina, eu gostaria que vocês me posicionassem como que vocês veem a Lei Maria da Penha no caso quando as mulheres negras sofrem violência. Como que vocês veem isso? Como que vocês veem, percebem, sentem o atendimento da polícia quando essa mulher sofre violência e que essa mulher, muitas das vezes, ela não chega na delegacia e fala, eu sofri a violência. Ela fala que ela foi espancada. Vocês acham que a Lei Maria da Penha ela tem uma aplicabilidade de fato e real na vida das mulheres negras quando elas sofrem violência? Marina? Deixa eu começar, então. Marina. Pode começar, Adria. Tá legal. Não, existe essa questão da Lei Maria da Penha, que no dia 6 de agosto agora completa aniversário da Lei Maria da Penha, né? Mas já existe uma discussão a nível nacional das mulheres negras em relação à Lei Maria da Penha, no sentido de que a lei ela é uma das melhores leis a nível do mundo, né, do planeta, em relação à proteção às mulheres, porém, falta ainda algumas coisas para serem complementadas. A própria Maria da Penha, ela coloca que a lei dela não está ainda completa, né? Faltam muitas coisas, e quem vai pautar essas questões vai ser a sociedade, né? Quem vai pautar as questões das mulheres negras em relação à lei serão as mulheres negras, né? Porque a lei ela não coloca, ela não enfoca, não prioriza as questões raciais, as discriminações, mas simplesmente a violência, né? Então, são coisas que estão a serem construídas ainda,
né? Já tem um grupo de mulheres negras da área jurídica discutindo essas questões, inclusive uma delas é a Maria Silva de Oliveira, que é presidente do Guelé 10, em São Paulo, né? Onde ela está pautando muito sobre essas questões, com o pessoal do Ministério, o pessoal da Segurança e outras mulheres também do Movimento de São Paulo, né? Discutindo essas questões, de que forma poderiam estar implementando, ou então está, né, complementando a Lei Maria da Penha com algumas questões que dizem respeito às mulheres negras. Eu não sei se isso é possível ou se não é possível, mas é discussão que há a nível de Brasil, né? E estamos também depois essas questões, depois de complementadas, elas vão ser colocadas nos grupos das mulheres negras, né, para serem discutidas, para a gente conhecer o que foi feito, né, para a gente realmente estar orientando, ou então estar colocando se realmente falta alguma coisa, se não falta, se está bom ou não, se a gente pode estar encaminhando essas questões para serem votadas futuramente. Marina? Ao meu ver, Silvia, né, sobre o tratamento das mulheres negras dentro da Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha é um avanço, né, mas como toda lei também a gente tem a questão de primeiro pensar em prevenir antes que chegue até esse ponto, né? As mulheres negras, ocorre que elas são maioria, novamente, dentro da violência doméstica, porque além dela sofrer o machismo, ela sofre o racismo. Então, é uma mulher que está em maior vulnerabilidade social. Então, não é apenas a questão ali de superioridade feminina e masculina, ela tem a questão do racismo para lidar com a sociedade inteira. E o que não se prevê na lei são essas questões de obrigação do Estado, que não precisa estar ali na lei novamente, porque já está ali previsto na Constituição, que é dar estrutura, que é dar o suporte necessário. Então, por isso que aumenta essa vulnerabilidade dela. Importante nós dizermos que não são apenas mulheres pobres, né, que sofrem violência doméstica, as mulheres negras que não são pobres também sofrem com essa violência, mas o racismo é muito forte, porque essa violência também, infelizmente, também pode ser acometida por homens negros contra mulheres negras, homens brancos contra mulheres negras, porque essa inferioridade da mulher negra é maior em qualquer tipo de relação, né? Esse estereótipo é maior. E a própria mulher negra também precisa lutar contra muita coisa, né? Ela não consegue viver em paz, se a gente for resumir. Então, é muita coisa para dar conta, muita coisa para tentar ser normal, levar uma vida normal. E são coisas que na lei, isso dificilmente vai ser tratado, né? Somos nós aqui da sociedade que temos que debater e criar políticas públicas, criar ações, né, públicas para complementar essas leis. Então, a violência doméstica contra as mulheres negras é maior à vista disso, dessa vulnerabilidade maior, mas uma coisa bacana, Silvia, que tem funcionado de lá para cá, é a prevenção na questão do homem. Nós estamos falando aqui de mulheres negras, mas também é importante ressaltar, sempre quando eu falo em prevenção, né, evitar chegar a este ponto. Houve uma alteração na lei que ela está prevendo agora que o autor de violência doméstica, sendo primário, que ele seja obrigado a participar de cursos que visem reeducação e eu esqueci a última palavra, né? Inclusive trabalhar dentro de círculos da justiça restaurativa. Uhum. E nesses círculos, eles aprendem, né, a não reproduzir esse machismo. E também aprendem a não reproduzir o racismo, se for o caso.
né? Porque eles enxergam isso como uma coisa natural, essa superioridade deles como algo natural. Então, dentro desses círculos, eles vão ver que eles estão sendo totalmente desiguais, discriminatórios, né? É mais um avanço ali dentro da lei, mas como vocês podem ver, são avanços muito pequenos e sempre por conta da nossa movimentação. A gente não pode deixar na mão de pessoas que não estão ali na vivência para legislar para nós, né? A gente tem que participar da política justamente para dar a nossa vivência, a nossa experiência, e trazer as pessoas que nós não temos experiências, mas elas têm, para ali para o debate. A gente não pode deixar essas decisões nas mãos de quem não está ali no meio, nas mãos de quem não entende. Certo. Quando você coloca essas questões, Marina, elas são muito importantes, né? Porque a Silvia ela fez uma pergunta anterior também, quando ela coloca a questão do atendimento, né, policial em relação a essas mulheres. Nós temos por prática, quando nossas mulheres querem fazer o boletim de ocorrência, no primeiro momento a gente vai com ela até a delegacia da mulher, ou então até o primeiro distrito, né? E a nossa ida à delegacia, ela é uma forma diferenciada das pessoas da delegacia enxergar essa mulher. Porque quando essa mulher chega sozinha, ela tem um atendimento muito ruim. Como ele já nos conhece de muitos anos, e quando a gente chega junto com essas mulheres, o atendimento é totalmente diferente. Tem algumas situações, nós atendemos mulheres de policiais, né, que praticam a violência doméstica, e quando elas vão sozinhas, realmente, a delegacia da mulher não faz boletim de ocorrência contra policial. Então, nós temos que ir até a delegada, conversar com ela, para instaurar esse boletim. Por que a delegacia nos coloca? Coloca para essas mulheres, vocês têm que ir na auditoria da polícia. E sabemos, se ela for na auditoria da polícia, primeiramente, 2 minutos depois, o marido já está sabendo que ela esteve lá para denunciá-la. E, realmente, a violência que ela vai sofrer vai ser muito maior, né? Então, ainda mais quando é uma mulher negra, o atendimento é terrível. Culpa a mulher, perguntam, mas aconteceu, olha a roupa que você estava vestindo. A que horas você estava na rua? São perguntas assim que não dá para a gente acreditar que aconteça, mas é real, né? É o que acontece no dia a dia. O que falta realmente para esse pessoal, para esse grupo de trabalho, é formação. Essa formação ela é importantíssima para saber o que é violência, os tratamentos que tem que dar a essas mulheres também. E, ao mesmo tempo, a gente vê que as discriminações em relação à mulher dentro das delegacias é grande, enormes, porque a maioria para quem faz o atendimento, a maioria são homens, né, não são mulheres, e a delegacia da mulher, a gente vê também que são poucas mulheres, ou nenhuma mulher que atualmente faz atendimento a essas mulheres também. E conforme as pessoas vão se aposentando, o Estado realmente não vai renovando esse quadro de funcionário, né? Aí, quando você coloca essas posições, ela é importante a gente saber, né, essa questão da justiça restaurativa, a gente já teve, inclusive, uma PLP, já tratamos da justiça restaurativa, é interessante, é importante, né? Mas não são a maioria dos agressores que são indicados para a justiça restaurativa, são poucos. É porque o grupo ainda é muito pequeno, o grupo de trabalho, né? São poucos. Mas eu acho que é uma ação, é uma política pública, né, que tem que acontecer, e daí ela ser realmente estabelecida dentro da justiça e com mais pessoas trabalhando e realmente com mais pessoas sendo indicadas para esses grupos de justiça restaurativa. Eu e a Judete, nós participamos no ano passado, nós fizemos o curso da Justiça Restaurativa e foi muito interessante, mas o nosso foco continua sendo a questão da mulher em situação de violência. Eu acredito que o que precisa ser feito é ter homens sensíveis à causa e que vão conseguir trazer até nós a situação para que consiga também se discutir essa questão com os homens ofensores. Isso é preciso ser feito, mas não dá para ser mulheres para trabalhar essa questão
da justiça restaurativa com os homens. Eu acredito que teria que ter um grupo de homens que estivesse disposto a desenvolver esse trabalho. Até porque, quando foi criada a Secretaria de Política para as Mulheres, em uma das preconizações lá da criação da secretaria, era que mulheres iria trabalhar a situação das mulheres em situação de violência. E homens trabalhar a questão dos agressores. Porque senão vira uma bola de neve, gente. E aí, na realidade, nós não vamos minimizar e melhorar a vida de nenhum e nem de outro. Porque quando você vai atender um, você vai pensar no outro. E quando vai atender o outro, vai pensar no um. Então, eu acredito, eu gostei muito desse curso de justiça restaurativa. Não teve como eu dar prosseguimento na questão, por conta das demandas que tenho, mas se tivesse um grupo de homens que trabalhasse a questão, eu acho que seria mais, vamos dizer, tranquilo para nós mulheres que atuamos na área da questão da violência doméstica. Porque não dá para a gente trabalhar o agressor e a vítima. Não dá. E agora, gente, infelizmente, já está terminando o nosso tempo. Eu gostaria que Adria e Marina fizessem aí as suas despedidas e, infelizmente, né, lamentar o fato da Viviane não ter conseguido entrar. Não sei qual foi o motivo, mas, infelizmente, a nossa Vivi, do Ramon Todas as Vozes, não conseguiu entrar. Vai ficar para uma próxima, porque eu gostei dessa questão de ser mediadora, viu? Gostei da ideia. Vou me aprofundar na questão e estar fazendo outras discussões. E aí eu gostaria que, nesse momento, vocês fizessem a despedida de vocês, porque nós já estamos vencendo aqui o nosso prazo. Marina? Primeiramente, complementando o que a Silvia falou, né, sobre essa dificuldade das mulheres negras na delegacia em relação à violência doméstica, primeiro, além da dificuldade de acesso, né, seja porque é longe, ou não tem dinheiro para o transporte, ou não consegue sair de casa, ou simplesmente fazer um telefonema, mas também, se a maioria desses ambientes são masculinos, e se não são masculinos, são compostos por mulheres que reproduzem machismo, né? Então, não basta apenas ser um local que tem muitas mulheres, então vai ser um local acolhedor. Não necessariamente. Às vezes, essas mulheres reproduzem machismo e não entendem ali a dificuldade, a vulnerabilidade daquela mulher. Mas, para finalizar, né, a Viviane Silvia, né, representando o coletivo Todas as Vozes, até falou aqui para mim que ela está contemplada com esta live, mas ela está muito triste e pede desculpas porque ela não conseguiu entrar, ela tentou de todas as formas, né, a gente viu aqui, mas ela infelizmente não conseguiu entrar. Estava até com uma fala preparada, né, tadinha, mas que ela acompanhou a gente pelo YouTube e pelo Facebook. E, por fim, eu agradeço a todas vocês, né, a Silvia, a Adria, ao coletivo Os Detzile e ao Ramon Todas as Vozes por essa oportunidade, e sempre quando vocês quiserem, eu fico aqui à disposição, que eu estou mais aqui para aprender com vocês, né, do que para ensinar alguma coisa. Então, eu fico muito feliz pelo convite e fico à disposição sempre de portas abertas para vocês. Obrigada a todas e aos ouvintes também. Obrigada, Marina. Adria. Gente, antes eu quero agradecer a Marina, a Viviane. Viviane, nós vamos ter outras oportunidades. Você é uma pessoa muito querida ali na Câmara Municipal, né? No nosso grupo. É mesmo. E eu quero somente dizer o seguinte, né? Quando a Marina, ela coloca da nossa dificuldade de acesso às mulheres, né? E os espaços da justiça serem majoritariamente masculinos,
e isso faz com que as mulheres realmente elas até se afastem desses espaços, né, porque elas sabem qual vai ser o tratamento que elas irão ter, mas temos que lembrar de que nós temos as mulheres negras têm que ser unidas no sentido da construção das políticas públicas dessa cidade. Temos pouquíssimas políticas públicas construídas em Ribeirão Preto em relação aos direitos das mulheres. Olha, 1985, vou colocar agora a linha do tempo. 1985, criação da Delegacia dos Direitos da Mulher, de Defesa da Mulher, segunda delegacia do Estado de São Paulo, que a primeira foi de São Paulo em 1984. 1994, olha o tempo que levou de 85 para 94 para se construir a segunda política pública dessa cidade. A criação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, onde estava eu, Silvia Judete, nessa luta com o movimento de mulheres em Ribeirão Preto. Depois, a outra política pública ela vai ser construída em 2012, com a criação da Coordenadoria da Mulher, e logo em seguida com a criação da Casa Abrigo. 2017, desativa a Coordenadoria da Mulher, que era o órgão que trabalhava com a criação e construção das políticas públicas na cidade, e cria-se o NAEM, que é o Núcleo de Atendimento Especial às Mulheres em Situação de Violência, né? Somente atendimento, é um grupo que não cria políticas públicas, né? E acabou. Logo depois, vem agora em 2018, 2019, a criação da Patrulha Maria da Penha. Essas são as políticas públicas em relação aos direitos das mulheres que nós temos em Ribeirão Preto. Muita coisa tem que ser construída, e essa construção é que eu falo muito com o movimento de mulheres, né, que eu faço parte de 3 movimentos de mulheres dessa cidade. Falo, gente, enquanto os grupos não se unirem e a gente não trabalhar numa pauta única, nada vai acontecer nessa cidade, porque cada uma quer ser dona daquela iniciativa. Acho que não é por aí, tem que ser no consenso que a gente tem que trabalhar, no sentido de pautar qual é a política que naquele momento é conveniente para a cidade, e a partir daí a gente lutar para que realmente isso aconteça a nível político, né, tanto do executivo como do legislativo. E quando a gente coloca essa questão das mulheres negras, né, onde elas sofrem mais violência, é real, realidade, embora quando as pessoas chegam para visitar a Casa da Mulher, a gente coloca realmente essas questões de como é que está a violência em Ribeirão Preto, de que forma ela acontece, muitas pessoas não acreditam. Não, eu acho que você está crescendo, você está colocando muita coisa que não é real. Só quando a gente sai para a rua, quando a gente sai para as comunidades, é que a gente realmente passa a conhecer o que é violência. Eu não falo somente de violência doméstica, eu falo todos os tipos de violência, em relação à violência de moradia, educação, saúde, segurança, a violência doméstica, e todos, emprego, trabalho e renda. Se a gente for tratar sobre os direitos humanos, as questões de direitos humanos, temos que pensar em todas essas questões para que realmente essas mulheres, né, essa população feminina, ela tenha o seu bem viver. E sem o bem viver, ela não vai nunca realmente se erguer e se empoderar, porque ela está sempre correndo atrás dos seus prejuízos. Haja visto agora, né, época de pandemia, as integração de postos, a prefeitura chegando com trator, com a polícia, com a guarda municipal, derrubando casas. Como um mês atrás, derrubaram 8 casas numa comunidade. Isso simplesmente é desumano. Na época de frio, pandemia, quando todo mundo fala a ciência, coloca que todos têm que estar dentro das suas casas, a prefeitura chega e derruba casas. Então, essas questões dessa violência são questões que a gente tem que tratar, porque quem mais sofre nessas questões são as mulheres com seus filhos. E, geralmente, a maioria dessas mulheres que estão nas comunidades são mulheres solo, são mulheres sós, que atualmente estão desempregadas, desassistidas, né, correndo atrás do prejuízo, correndo atrás, principalmente, da alimentação para seus filhos. A vacina é importante? Importantíssima para as nossas vidas. Porém, a alimentação, a fome, é o dia a dia. Eu dou uma cesta básica hoje, porém, eu só tenho outra cesta básica para dar daqui a um mês. Aquela comida acaba em uma semana, ou em menos que isso. Então, nós temos que realmente lutar para que realmente a gente procure, né, a fazer ações e discutir políticas públicas necessárias para os direitos dessas mulheres, principalmente das mulheres negras de Ribeirão Preto. Aí a Silvia,
ela colocou uma questão no início, Marina, você não respondeu, você vai responder agora também. Aonde ela coloca qual foi a mulher que nos inspirou para a gente estar nesse espaço agora. Eu coloco que a mulher que me inspirou foi minha avó e minha mãe. Minha avó, por ser uma mulher indígena, onde em 1916 minha avó já era vendida para um homem branco, teve uma filha, minha tia, fugiu depois de 2 anos porque sofria violência doméstica, fugiu para uma outra cidade no Rio Grande do Norte, para Mossoró. Após isso, depois de 2 anos, ela conheceu o pai da minha mãe, que também praticava violência doméstica, com 2 filhas, em 1926, 27, com 2 filhas na mão, minha avó fugiu para a capital do Rio Grande do Norte. E ela sempre dizia para ir, foi ali que ela conheceu o 3º casamento dela, casou-se, foi feliz, morreu junto com ele. E ali ela sempre dizia, minha filha, minha neta, não casem. E se for casar, procura um homem que realmente vai te valorizar. Mulher tem que ser valorizada. Você tem que conquistar esse direito para você ter seu poder na mão. E a questão racial foram meus pais, né? Meu pai e minha mãe principalmente, né? Filha de mulher indígena, né? Homem negro, aonde minha mãe ela sempre pautou essa questão racial pelo racismo que ela sofreu, que depois ela foi ser adotada, né? Que se criou com uma família de professores, e ali ela se casou nessa família, mas, porém, minha avó sempre presente também, mas ela sempre pautou essas questões, foram que ensinaram para ela, você é a única menina negra que eu adotei, mas você tem que conhecer a sua história. E minha mãe, ela sempre colocava isso, ela sempre pautava essas questões para a gente. Então, desde pequena, nós vimos falar nas questões de gênero, nas questões de raça, e como é importante a gente estar lutando contra todas essas precarizações que tinham dentro da sociedade. Então, minha avó e minha mãe são as mulheres que me representam. E na vida atual, quem me representa muito é a Silva Diogo e a Judete Zilli. Marina, já que você não falou quem é a sua inspiradora? Minha inspiração é o que a Adria mesma já disse no início da live, né? Minha bisavó, minha avó e minha mãe. Parece que é óbvio, né? A gente sempre coloca a nossa mãe, a nossa avó, mas porque realmente elas têm muita participação na nossa vida, na nossa construção de personalidade, de como nós lidamos, né? Como nós temos que ser guerreiras e vamos encarar muita dificuldade, mas precisamos estar com a cabeça erguida, né? Minha bisavó, ela viveu até seus 101 anos, e como a Adria disse, ela desfilava na escola de samba. Ela com 100 anos. Isso. E ela amava sair ali no carro alegórico, gostava daquele barulho, né? Daquele monte de gente tirando foto e cumprimentando todo mundo. Então, ela ficava ali naquele carro alegórico durante 1 hora no desfile e sempre sorrindo, né? Mesmo passando com um passado muito difícil, mas sempre com um sorriso aberto no rosto, né? E muito engraçada também, muito inteligente. E minha avó é Maria José, hoje ela tem 82 anos, ela é uma costureira ativa, né? Marinha, para muitos. E quando meu avô faleceu, ela também era muito jovem, tinha em torno de 30 e poucos anos, e ela quis tocar uma vida solo, vamos assim dizer, com minha mãe, né, pequenininha. E também ela ajudou a cuidar dos seus irmãos ali, e sempre trabalhou muito. Até hoje faz vestido de noiva, faz tudo quanto é coisa. E minha mãe, com certeza, também é uma inspiração para mim, a Cidinha Camargo, que está aqui ao vivo nos assistindo. Minha mãe é uma professora, né, e ela também me apoia muito, né, nas minhas palestras, nas minhas conversas aqui. E minha mãe também tem todas as dificuldades que nós temos como mulheres negras, e todas as 3 sempre me disseram, a grosso modo, nunca depender de homem. Então, sempre nós buscarmos o que a gente quer. Se a gente tem a possibilidade dessa busca, né, buscar o que a gente quer, não depender de ninguém, e para conseguir os nossos sonhos. E pensar que é possível sonhar e ir conquistando, e é o que eu estou tentando fazer agora.
Então, são as minhas 3 principais inspirações de vida. Obrigada, Marina. E eu vou terminar a nossa live dizendo uma frase que é da Sueli Carneiro, que, na realidade, gente, todas as mulheres negras que lutam me inspiram, porque cada uma tem a sua especificidade. A Adria me inspira, Marina me inspira, Judete me inspira, porque a história da mulher negra, ela tem que ser contextualizada. E é através de nós que ela será contextualizada. É através de nós que vai ficar para os que virão depois de nós. E nós estamos escrevendo a nossa história. E isso é muito importante. É de extrema importância. Nós estamos escrevendo a nossa história. E eu termino aqui a nossa live dizendo uma frase. Ser mulher negra é ocupar um lugar na sociedade brasileira, mesmo contra a vontade de muitos. O meu muito obrigado, Adria, muito obrigado, Marina, muito obrigado a quem ficou nos assistindo até agora. E Viviane, não lamente, na próxima você estará com a gente. Meu muito obrigada, gente, uma boa noite a todos e todas.